Contato é com Rogério Rosso, presidente da Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados, que surpreendeu. Em primeiro lugar, só aquela primeira entrevista nossa, ninguém sabia da sua conexão com o Rio Grande do Sul, viu? Depois disso, a gente recebeu várias notícias a respeito aqui de pessoas que, inclusive, que lhe conheciam. Agora eu estou me flagrando, cresci com ele. O que eu recebi desses relatos aqui na nossa interatividade, deputado Rosso, vou lhe dizer, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. Deputado, qual é a avaliação que o senhor está fazendo do que tivemos ontem? Quanta pressão sobre o senhor e contra o relator ontem? Vocês tiveram que ter calma, tranquilidade e segurança para efetuar aquela leitura do relatório? É verdade, a comissão entrou, né, numa fase que é da leitura do relatório, foi feita ontem, e a partir de agora, discussão e votação. E no momento que vai chegando próximo da votação do relatório, e próximo da votação do plenário, né, da admissibilidade ou não, da questão do impeachment, os ânimos vão ficando mais acalorados, né? Isso faz parte da natureza humana, do combate político, né? O que a gente precisa pedir a Deus e procurar sempre é manter a serenidade, procurar manter o equilíbrio. De fato, não é fácil, mas compreender os lados, compreender que ali realmente as emoções afloram na sua mais alta intensidade e, de certa forma, organizar, porque vocês da imprensa fazendo uma cobertura incrível, né, para o povo brasileiro acompanhar ali em tempo real, né? Então, em respeito ao povo brasileiro, eu tenho procurado pedir isso para a comissão, né? Que a gente sempre perceba que tudo aquilo que a gente está fazendo ali, e todas as consequências desse processo, interfere na vida do povo brasileiro. Tem nenhuma hipocrisia, mas o fato é isso. Então, estamos pedindo muito a Deus assim, esse equilíbrio, né? E, enfim, mas estamos levando principalmente dentro das regras constitucionais. Deputado Rogério Rosso, presidente da Comissão do Impeachment, agora estão previstas aí a concessão de vista coletiva, são 2 sessões. Esse prazo pode ser prorrogado ou efetivamente o senhor imagina que consiga colocar em votação o relatório, né, de Jovair Arantes na segunda-feira? Bom, o prazo de 2 sessões termina amanhã. Então, a sessão de hoje e a sessão de amanhã. Amanhã de tarde nós já teremos uma outra reunião para começar a discussão. Ou seja, todos aqueles deputados que se inscreveram poderão usar o uso da palavra. Esse é o nosso desafio agora. Porque, se tratando de uma comissão dessa magnitude, né, da admissibilidade ou não do impedimento do chefe do Poder Executivo, né, da Presidente da República, a gente precisa respeitar e ouvir o maior número de parlamentares e partidos possível, né, para que a gente possa realmente prestigiar os contrapontos, a democracia. Só para vocês terem uma ideia, os inscritos hoje, né, são 15, levando em consideração os tempos regimentais, 15 minutos para a fala de quem é membro da comissão e 10 minutos para quem não é membro, nós já teríamos quase 26 horas de fala seguidas. 26 horas. Fora os apartes e questões de ordens. Perfeitamente. Tempo de líder, algumas decisões nossas de questões de ordem, enfim. Então vamos colocar 30 horas. Ora, segunda-feira nós precisamos votar esse relatório aí entre 17 e 18 horas, final da tarde. Por isso que nós temos um desafio de procurar um entendimento com os líderes. Tenho procurado fazer isso desde ontem, agora hoje às 11 horas, mais uma reunião de líderes, para a gente procurar chegar numa resultante, eventualmente que se reduza os prazos de fala e que também evite até que a gente trabalhe aí eventualmente no final de semana. Mas eu percebo que, se isso não for possível, a sessão de amanhã, né, nas condições normais, ela vai se estender pela madrugada. Essa é a minha percepção e eu assim farei. Porque nós precisamos cumprir absolutamente à risca o que manda o regimento, a Constituição e a própria lei que rege o rito do impeachment. O senhor falou de amanhã, na verdade é de segunda. Não, amanhã já começa a discussão.
sim, Amanhã, de tá, tarde, perfeito. já Não, começa perfeito, uma reunião perfeito, da claro, discussão. claro. Aí sim, aí pode entrar fim de semana dentro. Pode Tá. entrar final de semana, tem uma resistência de Tá. entrar final de semana, mas não é uma resistência negativa, porque não quer trabalhar. Uns entendem que o Congresso, a Câmara, não pode abrir precedente de trabalhar os finais de semana. Eu, particularmente, acho o contrário. Eu vejo que não existe nenhum lugar na Constituição que fala o Congresso, os congressistas não podem trabalhar no final de semana. Né? E em se tratando de uma questão realmente de alta relevância especialista, que temos prazos a cumprir, né? Não vejo nenhuma dificuldade, Certo. mas a gente precisa ter um mínimo de um consenso na casa para que isso possa ser feito de uma forma natural. Uhum. Na pior das hipóteses, quarta-feira está votado esse relatório? Com todos esses prazos que vão ter que cumprir, como é que funciona? A legislação, ela não permite, ela não tem essa previsão de uma sexta ou sétima sessão. Diz o seguinte: 10 sessões para apresentação da defesa, ok? E depois 5 sessões para apresentação, discussão e votação do relatório. 5 sessões, tem até 5 sessões. Portanto, quarta-feira seria em tese a 7ª sessão, não tem essa previsão. A previsão é que a gente precisa votar esse relatório na segunda-feira, que será a 5ª sessão. Bom, a partir disso, então, aí vai para o plenário essa decisão. Ontem, a gente teve aí uma leitura de relatório que foi bastante tumultuada, né? O senhor imagina que vai ser pior amanhã, segunda-feira, vai ficar mais tenso ainda o clima? Ontem, de novo, dá pra dizer assim, ameaça de um lado e de outro, né? Ontem, alguns momentos ali, dedos em riste, né? Sim. Olha, eu vejo que quando você começa a discussão do relatório, né? O relatório é o pensamento do relator. Né? Então, vão ter aqueles parlamentares que vão concordar com o relator e vão se pronunciar e vão colocar as suas justificativas, e vão ter aqueles contrários que vão colocar suas justificativas. O ideal sempre é que o debate fique num bom nível, né? E exatamente focado nos termos da denúncia e nos termos do relatório. Tá certo? Mas é claro que o próprio assunto em si gera essa instabilidade e essas emoções aí à flor da pele. Eu espero que a gente possa manter sempre o nível do debate, né? E que nós todos nós parlamentares, independente de como pensamos com relação ao impeachment, que a gente possa o mais rápido possível, observado, claro, sempre o regimento, o prazo e a legislação, que a gente possa virar essa página. Porque o país está totalmente focado nisso. A Câmara dos Deputados está com prioridade absoluta nesse assunto. Ao mesmo tempo, nós temos a necessidade óbvia, o país tem necessidade óbvia, de modernizar legislações, de fazer reformas, de mudar ordenamentos jurídicos que o país precisa, né? Nossa sociedade dinâmica. Então, a gente precisa fazer o mais rápido possível. Por isso que eu fico bastante triste quando eu percebo, né, que existe algum tipo de movimento para protelar ou para obstruir. Não estou dizendo que está havendo. Estou dizendo que eu fico triste se eu perceber que vai haver. É porque acho que o povo brasileiro já sabe, né, nós tivemos a oportunidade de fazer 8 reuniões, ontem foi a 9ª reunião de comissão, né, de debate, de esclarecimento de denúncia, né, onde o advogado-geral da União ficou quase 2 horas, né, fazendo considerações sobre a defesa. Os denunciantes foram também. Depois o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que já foi ministro do Orçamento e do Planejamento do Governo Federal, também foi. Enfim, diferentemente de 92, onde houveram 3 reuniões muito rápidas, e só nesse momento do relatório. Então, diferentemente do povo brasileiro, a sociedade já sabe o que está se tratando ali. Então, não é que se protelar ou
empurrar com a barriga, como diz. Não, vamos enfrentar isso no plenário. Vamos logo, em respeito à sociedade brasileira, vamos logo definir de uma forma, de uma vez por todas, essa questão. Ou passa ou não passa, ou vai para o Senado ou não vai. Mas se passa, respeitar sempre o regimento e o ordenamento jurídico, que fosse o mais rápido possível. O senhor pode votar, né? O senhor já definiu o seu voto? Olha, tem uma questão de ordem sobre isso. A comissão, em 92, o presidente da comissão não votou, se absteve. Tem uma linha de pensamento dos constitucionalistas e regimentalistas da Câmara que entendem que o presidente da comissão votaria em caso de desempate. Né? Empatou, então tem que desempatar. Outros entendem que o presidente só vota no plenário. No plenário, é claro que eu voto sempre, né? Como parlamentar, como um dos 113, normal. Né? Na comissão, os 92, o presidente não votou. Portanto, tem uma questão de ordem sobre isso. Eu estou fazendo as consultas jurídicas, né, constitucionais, regimentais, e para tomar uma decisão sobre isso. Em 92, o presidente da comissão não votou, mas o presidente da Câmara votou. O Ibsen Pinheiro pediu licença. Não é no plenário. No plenário todos votam, né? Não, só para lembrar, né? Só para lembrar. O Ibsen Pinheiro pediu licença, passou a presidência dos trabalhos para o vice-presidente, né? Foi lá, votou, declarou o seu voto pelo impeachment de Collor, né? E reassumiu a presidência da casa, né? Então, tá bom. Teve aquele momento ali. No plenário, eu não tenho nenhuma dúvida que todos devem exercer o seu voto. O senhor acompanhou as críticas já do governo, né? O ministro Berzoini reagindo, ministro da Secretaria de Governo da Presidência, criticando o parecer de Jovair Arantes. Segundo o ministro, o voto relator acabou confirmando a defesa do governo de que não há crime de responsabilidade que justifique o impeachment da presidente. Na ânsia de demonstrar no relatório algo que fundamente a conclusão de seu voto, o relator confirma a brilhante tese do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que deixou cristalina a verdade. Não há crime de responsabilidade para justificar o impeachment, diz Ricardo Berzoini. Bom, eu não acompanhei, estou sabendo agora por você, Felipe. O ministro Berzoini tem todo o direito de se manifestar, como qualquer cidadão brasileiro, né? Como qualquer um. Porém, compete à comissão, dos 65 membros, que vão exercer o seu voto, né, falar sobre o relatório e depois do plenário. Mas todo cidadão, ministro Berzoini, merece respeito, é um homem experiente na política, é o ministro da articulação, o secretário de governo da presidência, e tem todo o direito de se manifestar, como todos os outros também que pensam diferente também têm. Felizmente, graças a Deus, nós vivemos numa democracia. O senhor concorda com o relatório? O senhor aprova o relatório? O senhor vê crime de responsabilidade? Olha, eu, como presidente da comissão, vocês já me fizeram essa pergunta antes do relatório, e eu respondo da mesma forma. Nós precisamos entrar nas discussões agora. O relatório do deputado Jovair foi um relatório extenso. Vocês viram que foram talvez mais de 3 horas de leitura, né? Então, na minha avaliação, eu, como tenho na minha formação, eu sou advogado, eu tenho o hábito de me aprofundar nos temas que eu preciso ter uma posição, né? Então, acho que qualquer precipitação, ainda mais se tratando de um tema bastante técnico, bastante técnico jurídico, né? Orçamento, contabilidade pública, orçamento, enfim, lei de responsabilidade fiscal. Então, eu quero ler como eu li a defesa da presidente, como eu procurei ler os 6 volumes de quase 6.000 páginas, vocês acompanharam nas semanas anteriores aí essa parte de discussão. Eu vou fazer a mesma coisa com o relatório, e aí sim, aí eu vejo que eu poderei ter uma opinião muito mais focada na questão jurídica. Claro que é a pré-admissibilidade, com viés político, sem desconsiderar o aspecto técnico e jurídico, mas tem uma questão técnica muito forte nessa questão desse impeachment, e eu vou me pronunciar no momento certo, mas depois de formar minha convicção. Só para deixar clara a questão da duração, não tem previsão de duração máxima de uma sessão na Câmara?
Repete, por favor? Não tem previsão de uma sessão máxima. Olha, uma sessão pode durar no máximo 12 horas, 18 horas. Ela pode se estender. Lá no plenário? No plenário, pessoal? Não, no plenário não nada do... Não, na comissão. Na comissão, já que o senhor vai... Não, na comissão você tem não tem essa limitador. Não tem. Quando você abre uma sessão e você tem uma ordem do dia, por exemplo, de discussão, você vai entrando de acordo com o andamento, né? Vê o quórum, você vai avançando. Você não tem um limitador, né? Tá certo, então tá. Então, o ideal realmente é que os líderes, que a gente possa chegar num consenso de procedimento para que a gente garanta a votação do relatório segunda-feira à tarde. Tá bem. Só tem uma última pergunta para o senhor, e agora é uma pergunta de caráter pessoal. O senhor é músico também, e uma das várias reportagens que eu li, o senhor inclusive não foi para as manifestações, nem pró, nem contra Dilma naquele 13 de março. O senhor ficou em casa tocando rock and roll ou heavy metal, eu não me lembro qual era a preferência. Os dois, tá. O senhor saiu ontem daquela sessão do jeito que foi lá tocar música. Como é que vocês fazem para baixar aquela adrenalina ali? Bom, eu tenho 47 anos de idade e moro em Brasília, 46. Brasília, e morei em Porto Alegre, como vocês sabem, em 76, 77, né? Brasília é uma cidade que, na minha época de adolescência, anos 80, tinha a música, principalmente o famoso Rock Brasília, sim, como a principal atividade de um jovem. A gente não tem praia, a gente não tinha shopping. Paralamas, Capital Inicial, Legião Urbana, Aborto Elétrico, Paralamas, enfim, várias bandas locais também maravilhosas. Uhum. Né? Então, assim, a gente sempre convivendo nesse ambiente, né? E eu comecei a me interessar por instrumento musical, violão, com 12, 13 anos, e não parei mais. Então eu tenho assim a honra de falar que eu sou um músico e estou na política, né? Então, a música é uma das formas, a música, família, religião, nós somos católicos aqui na minha família, mas a família principalmente, né? A Deus, a música para mim, e agora o esporte, né? Eu procuro fazer esporte todos os dias. Eu quase morri de tanto que eu fumei cigarro, fumava 5 maços de cigarro por dia, 100 cigarros, há 4 anos atrás. Ainda bem que parou, né? Parei com esporte. Então, são essas atividades que fazem a gente tentar aí voltar sempre à serenidade. Tá, mas aí saiu da sessão ontem e foi tocar, foi relaxado dessa forma? Saí da sessão, fui no gabinete rapidamente e encontrei, aí fui pra casa. Casa, encontrei com a minha família, e eu tenho 4 filhos pequenos, né? Minha esposa, e tentei, ontem eu consegui dormir cedo, uma da manhã de hoje. Também. Não, mas com 4 crianças em casa não tem jeito, não, o senhor foi... Não tem jeito. Deputado Rogério Rosso, obrigado ao senhor, aí nós vamos acompanhar, né? Vamos ter muito trabalho, então, os repórteres, nossos colegas de Brasília, amanhã vai ter sessão longa, segunda-feira vai ser longa, né? Vamos ter aí todos que tomar, né, cuidado aí, nos preparar bem descansados para essa sessão que vocês também vão ter que fazer. Um abraço ao senhor. Obrigado, um abraço para você.